aí para a palavra do Senhor, que vamos terminar às 20h30. Gálatas, capítulo de número 2, o versículo é o versículo 20 e 21. Logo já não sou eu quem vive. Isso é frase do apóstolo São Paulo. Hein? Isso aqui não foi Deus quem falou para Paulo, foi Paulo falando para Deus. Preste bastante atenção, não foi Deus falando para Paulo, Paulo falando para Deus. Logo já não sou eu quem vive, Paulo falando para Deus, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, esse viver que eu tenho na carne, que eu tenho na carne, o viver é na carne. Fala, irmão Pídio, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meu Deus, isso é precioso demais. Ele me amou, ele não só falou que me amou, ou que me ama, ele se entregou, ele não só falou que amou, mas ele também se entregou por mim. Agora, o coração do Evangelho. Esse aqui é o coração do Evangelho. Qual é o coração do Evangelho, pastor? Esse versículo aqui. O que ele diz aqui? Coração do Evangelho. Paulo diz assim: eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Não apago, não cancelo, não aniquilo, não invalido, não elimino, não aborto, não acabo, não vou abolir a graça de Deus. Vamos orar ao Senhor, Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as criaturas, as visíveis e as invisíveis, trono, soberania, o Deus que governa sobre tudo e todos, e governa, não só governa, mas entregou este governo também para ser exercido por nós, que somos o seu povo, a sua igreja, membros conectados no corpo no corpo, membro no membro, formando o corpo, o qual Cristo é a cabeça. Oramos no nome santo de Jesus e o povo santo de Deus diga amém. Santo quer dizer separado. Fala, irmão Wander, abençoado de Papai Deus. Espíritos perfeitos, santificados em Cristo, chamados todos, perdão, tá? Para viverem a vida eterna. Eu tenho um tema aqui bonito demais. O maior presente de Deus. Nós vamos estudar, talvez quinta-feira ou talvez domingo, né? O maior presente de Deus. Nós vamos falar. Nós vamos estudar ou quinta ou domingo. Não amanhã, ou quinta ou domingo. Vai ser uma bênção de Deus. O maior presente de Deus. Então diz aqui, logo já não sou eu quem vive. Vou repetir. Isso aqui não é Deus falando, é Paulo falando para Deus. Irmãos, a gente tem que prestar bastante atenção no que, quando é Deus falando para Paulo falar para nós, quando é Paulo falando para Deus como ele vive. Olha o que ele está dizendo aqui, irmão. Logo já não sou eu quem vive. Às vezes nós pegamos essa palavra do apóstolo Paulo e caímos em mentiras, né? E quando nós dizemos, logo já não sou eu quem vive, então, se não é eu quem vivo, se é Deus que vive em mim, se é Cristo que vive em mim, será se Cristo quer que eu continue mentindo, fazendo fofoca, enganando, roubando, adulterando, fornicando, criando confusão, sabe, sendo carnal, arrumando briga, tumultos, contendas? Será se eu posso dizer isso? Eu estou repetindo Paulo aqui, estou repetindo o apóstolo Paulo, quando ele diz assim, sede meus imitadores. Então, ele está falando, olha, eu não vivo, essa vida da carne aqui é Cristo, mas sede meus imitadores, tá? Sede meus imitadores. Aí no versículo de número 21, ele diz, não anulo a graça de Deus. Isto é preciosíssimo. É como lá em Efésios 2,8, né?
Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. E como diz também Paulo lá, aos Romanos, né, 11:6, diz, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Então, o nosso tema hoje é o preço foi pago. O preço foi pago. Foi pago com tudo. O preço, eu botei aqui, foi pago com tudo isso. O preço foi pago com tudo isso. Isso o quê? Quando você entende, o preço foi pago. O preço, como é que ele pagou o preço? Com o que ele pagou o preço? Você já leu comigo umas semanas atrás, lá em João capítulo 19, versículo 1, que diz assim, 19:1, preste atenção, veja se isso não vale o preço. Veja se não foi pago o preço. Então, pois, João 19:1. Então, por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Primeiro ato do começo do pagamento do preço. Primeiro ato, Jesus foi açoitado. Segundo ato, versículo 2. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e o vestiram com um manto de púrpura. Então fizeram uma coroa, pegaram um galho de espinho, né, de alguma árvore, com espinhos, e enfiaram na cabeça de Jesus, bateram com aquele troço, enfincaram. Primeiro deram açoite, chicote. Quando falam em açoite, é chibatadas. Eles davam 39 chibatadas no prisioneiro, não dava 40. E se desse 40, não podia bater mais. Então, dava 39 e parava. Depois dava mais 39 e parava. Se chegasse a 40 chibatadas, não podia bater mais, porque era o máximo que poderia. A surra de chibata, né, de chicote, aquele chicote com pontas de ossos, de animais, ossos, pedaço de chumbo na ponta, tipo uma garateia, né? Quem vai pescar sabe que é uma garateia cheia de pontas, amarravam em outra parte. Esse chicote tinha várias pontas, em cada ponta dessa tinha alguma coisa para ferir o prisioneiro. Então diz que ele foi açoitado. Ele foi açoitado. Ele foi açoitado. Então, quando eu estou ministrando hoje sobre o preço foi pago com tudo. Com o que ele pagou? Primeiro, ele foi açoitado por nós. Segundo lugar, diz que os soldados fizeram uma coroa, enfiaram para zombar. Além de colocar uma coroa de espinho na cabeça, você imagina, irmão, eu não consigo imaginar, e você conseguir. Nós não conseguimos imaginar. Nós não conseguimos imaginar o tamanho da dor, o tamanho do sofrimento, o tamanho da vergonha, o tamanho da humilhação que ele passou. Volte aqui para Gálatas, você vai ver aqui, Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, e esse viver que tem agora na carne, viu pela fé no Filho de Deus, que me amou. Eu estou no versículo 20. Que me amou, ele me amou. Qual foi a prova que ele me amou? Qual foi a prova? Eu estou em Gálatas 2:20. Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está falando, Cristo me amou e se entregou por mim. Ele te amou. Você tem que entender e receber e aceitar e confessar e agradecer e louvar e ser feliz e pular e saltar, mesmo com luta, com dor, com problemas, com dificuldade, sem dinheiro, com casa própria, sem casa própria, com carro, sem carro, com roupa nova, roupa velha, com móvel velho, móvel novo, sabe? Se você pode cortar o cabelo todo mês, se você não pode, se pode pintar o cabelo, se não pode, se você pode fazer unha fora, ou se não pode, se você... Não interessa, irmão, não interessa, o preço foi altíssimo, foi pago por nós. E eu tenho que aceitar isto, eu tenho que viver isto, eu tenho que concordar com isto, eu tenho que agradecer isto, eu tenho que ter gratidão na minha boca, no meu coração, pelo preço que ele pagou. Ele diz, olha, ele me amou e a si mesmo se entregou por mim, por isso
eu não anulo o que ele fez. Quando ele diz, eu não anulo a graça, eu não anulo o que ele fez. Qual foi o preço? João, capítulo 19, versículo 3. Olha o que ele dizia aqui, ó. Versículo 3. Chegavam-se a ele e diziam, João 19, 3, salve, rei dos judeus, deboche, provocação, encarnação, vitupério, sabe? Chacota, sabe? Palavra de baixo escalão, sabe? Humilhação, tudo isso ele passou. Esse foi o preço. Diz o profeta Isaías que foi do agrado de Deus moê-lo. Foi do agrado, deixa eu ver aqui, 53, olha aqui, ó. Olha aqui, irmãos, pelo amor de Deus, valorize isso, por favor. 53, 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo e fazendo-o enfermar. Então, Deus moeu Jesus. Sabe por que ele moeu Jesus? Eu estou em Isaías 53, 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Então, aquilo que ele levou, aquilo que ele passou, aquilo ali foi tudo um plano perfeito de Deus. Um projeto intocável. Não tem, vai chegar um artista e vai retocar, não tem nada, não tem nada mais para se fazer. A pintura está perfeita, o ato é perfeito, o sacrifício é perfeito, tudo é perfeito. Quando ele foi do agrado de Deus moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelos pecados. Então Deus moeu Jesus. Deus moeu. Na realidade, sabe quem Deus queria moer? Sabe quem? A mim e você. Eu e você que deveríamos ter sido moídos por Deus. A gente não pode passar nada, a gente quer viver no... Sabe, a gente acha que a gente está no paraíso. Já preguei sobre isso. Você não está no paraíso, você está na terra. Na terra é aflição, na terra é contenda. Você está de... Como eu falei no domingo, nós estamos lidando com cadáver ambulante. As pessoas estão mortas dos delitos e pecados. O que você vai querer com uma pessoa morta, irmão? Vai te fazer o bem? Você acha que é alguém que está tomado pelo demônio, tomado por droga, por bebida, por sexo ilícito, por pornografia, por prostituição, por adultério, por homossexualismo, por lesbianismo? Você acha que essas pessoas vão fazer o bem para quem? Vão fazer o bem para você, que é a igreja do Senhor? Você acha que eles vão querer alguma coisa contigo e comigo? Meu Deus! Então diz que ele moeu. Quando volte lá para João 19, 3, chegando-se a ele, diziam, salve, ó rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Deram-lhe bofetadas. Meu Deus do céu. Mas isso é o plano perfeito, aquela música que nós cantamos, plano perfeito, mistério da graça. É o plano perfeito. Mistério da graça. Agora não é mais mistério. Nós sabemos que ele fez. Está registrado. Está escrito nos livros. Está escrito na palavra. Está escrito na história. A história conta o sofrimento do nosso Senhor. Ele foi moído, ele foi vituperado, ele levou açoite, colocaram coroa de espinho, zombaria, escárnio, e tapa na cara, bofetada, e pá, e tó na cara, pá, no pescoço, na orelha, no nariz, pá, sabe? Tudo isso, aquilo tudo ali, quem ia levar era eu e você. O preço foi pago. O preço foi pago. O que ele quer? Que eu pague de novo o preço? Será que é isso que ele quer? Que eu pague outra vez o preço que já foi pago? Ou eu receba o preço pago por ele? Olha o versículo 3, né?
e davam-lhe tapa na cara, bofetada, e deram-lhe uma cruz, aqui, versículo 17, diz assim: e tomaram ele, pois, a Jesus, ele próprio, carregando a sua cruz. Você sabe, abençoado, estava fazendo uma pesquisa, estudando, ouvindo pessoas que fazem pesquisas profundas, né? Chegaram à conclusão que aquela cruz que Jesus carregou, presta atenção, aquela cruz que Jesus carregou, aquela cruz não era para ele. Aquela cruz não era para ele. Aquela cruz era para Barrabás. Na mente do governador que estava ali fazendo o julgamento, ele sabia que as pessoas iriam escolher Barrabás para ser crucificado. Na mente do governador, então ele não preparou uma cruz sob medida para Jesus. Ele não preparou uma cruz. Ele preparou uma cruz para Barrabás. Aquela cruz, Barrabás. E o que Barrabás significa? O que Barrabás significa? Não sei se você está captando essa mensagem. O que Barrabás significa? Barrabás significa a humanidade em decadência, em pecado, morta. Barrabás era um cara morto no pecado, vivendo na carne, fazendo a vontade da carne. Não, nós temos que aprender, nós temos que ter limites, irmão, nas nossas emoções. Não podemos deixar nossa carne falar o que ela quer, não podemos deixar nossa carne nos conduzir. Se a gente deixa, a gente não pode dizer, Cristo vive em mim, e se viver, você não pode, você mente, aí cai num buraco mais fundo ainda, aí fica se debatendo numa areia movediça e cada vez mais se prende mais nela e sofre por causa da desobediência. Então aquela cruz ali não era para Cristo, aquela cruz era para Barrabás. Na mente do governador, quem iria ser crucificado era Barrabás. Ele nunca imaginaria que uma semana antes, quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, aplaudido, louvacionado, glorificado, aplaudido, beijo, abraço, grito de Hosana, 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 e depois, uma semana na frente, aquela mesma pessoa gritar, mata ele, mata ele, mata ele. Então, ele não entendia, porque que é o plano de Deus, aquilo ali é um plano de Deus, o plano perfeito de Deus, o plano perfeito de Deus. O plano do Pedro Inácio não é perfeito, o teu plano não é perfeito. Por isso que muitas das coisas que a gente faz na nossa vida, com a nossa vida, nós fazemos muitos planos e esquecemos de perguntar, Jesus, esse plano que eu fiz faz parte dos teus planos para mim? Tem gente que se mete em casamento, tem gente que se mete em negócio, tem gente que se mete em se mudar, em comprar, em vender, tem gente que se mete em trocar de igreja, em se envolver com fulano e beltrano, tem gente que faz o que quer, sem consultar a Deus, sem consultar Deus. Se é o teu plano para mim, aconteça o que acontecer, vai dar certo. Deus, se não é o teu plano para a minha vida, que isso pare. E a gente tem que entender quando algo que a gente pensa que é Deus que está querendo e não é, e para, você tem que falar, graças a Deus que parou. Não tem que ficar chorando, desesperado, querendo morrer. Eu não aguento. Por que isso? Porque eu pensei, eu também pensei, você também pensou, mas não é o pensar, abençoado, é o que está escrito, é o que está determinado. O preço foi pago para você ser um com Ele. O preço foi pago para você ser livre. O preço foi pago para você ser justificado. O preço foi pago para você ser um salvo. O preço foi pago para você ter a vida eterna. O preço foi pago para você estar livre do diabo. O preço foi pago para você viver pela fé. O preço foi pago para você amar a Deus sobre todas as coisas. O preço foi pago para você amar o teu próximo como a ti mesmo. O preço foi pago para você cuidar da tua vida. O preço foi pago para você ser gentil, para você ser amoroso. O preço foi pago para você ser generoso, para você ser fiel, para você ser autêntico, para você ser um filho legítimo de Deus. O preço foi pago para a gente manifestar a glória de Deus. O preço foi pago para Ele usar a nossa vida, para a gente ser uma bênção nessa cidade. O preço foi pago para você ser curado, para eu ser curado, para nós sermos curados. Diz que foi do agrado de Deus moê-lo. Ele enfermou para que eu tenha saúde. Ele disse, 2 Coríntios 8:9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, 2 Coríntios, capítulo 8, versos 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra maravilhosa de vida, de vitória, de esperança. O preço foi pago. Recebamos todos, na nossa vida, a saúde que vem pelas feridas de Jesus. Ele não foi moído por um acaso. Ele não sofreu por um acaso. Ele não foi vituperado por um acaso. Ele não apanhou por um acaso. Ele fez tudo isso porque ele foi o meu, o teu, o nosso substituto. Ele tomou sobre si, ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz, caiu sobre ele e pelas suas feridas nós estamos sarados. Amém, 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 amém. Assim seja. Assim diz o Espírito Santo. Glórias a Deus pela sua vida. Glórias a Deus pela sua família. Glórias a Deus por você estar aí. Chegamos aí ao finalzinho da nossa programação. Hoje, eu falei que hoje vai terminar 20h30, né? Eu tenho um compromisso agora. Eu vou entrar numa aula agora. Tem uma aula que eu tô estudando agora online. Até às 10h30. Então, vou entrar numa aula agora e depois, tá? Quanto mais o seu pastor pesquisa para poder levar vocês também, tá bom? Então, daqui a pouco eu vou entrar numa aula agora. Então, por favor, não me ligue, não me faça contato comigo, que eu vou estar ocupado no nome de Jesus, tá bom? Amanhã, terça-feira, 7h30, estaremos juntos, se Deus, Papai Deus, assim nos permitir, tá bom? Na rua Roberto da Silveira, número 10, em frente ao prédio da Águas dos Rios, tá bom? A rua fica beirando a linha do trem, entre a estação de Olinda e a estação de Anchieta. Meu irmão Gabriel, abençoado, podemos tirar aí da nossa programação. Deixa eu fazer um aviso. Nós estamos montando um computador agora. Nós vamos precisar da ajuda dos irmãos, tá? Precisar da ajuda dos irmãos, que nós vamos precisar dispor aí de R$1.000, que o nosso computador fica só desligando, toda hora desliga. Nós vamos ter que montar um computador. Você sabe que o outro que a gente montou foi 3.000, que a irmã Fátima da minha vizinha, ela doou para a igreja aquele computador abençoado que nós temos lá, para as gravações. A doação da irmã foi R$3.000, 2.000 e pouco, quase 3.000. Foi montado aquele computador. Então, nós vamos montar, o nosso irmão Gabriel vai fazer esse trabalho para a gente, né? E R$1.000 só as peças para ser montado. Então, vou precisar de ofertas. Se você pode colocar, paguei o aluguel hoje, já pagamos o nosso aluguel, graças a Deus, já fiz a transferência, graças a Deus está pago o nosso aluguel, para a glória de Deus. Então, eu preciso que os irmãos que podem fazer uma doação, tá? Pastor, vou doar 100, vou doar 200, vou doar os 1.000, vou doar 500. Então, isso aí é só para as peças. Tem a mão de obra do rapaz, né? Que ninguém vai trabalhar de graça. Tem que ser recompensado pelo trabalho. A única que é de graça é a salvação que foi pago por alguém. O restante tem que ser remunerado, porque isto é dar a César o que é de César, o que César merece. Quem planta uma vinha, come do seu fruto. Tá bom, queridos? Ih, gostei dessa loura aí, batendo palma, hein? Pode ser minha irmã Fátima. Gostei dessa foto aí, bonita. É tu mesmo, né, mulher? Glórias a Deus. Fique na paz, anjos trabalhando com a igreja. Obrigado pelas orações, obrigado pelo amor. Sei que foi um culto ontem à noite maravilhoso. Eu vi lá meu irmão abençoado lá que conduziu esplendidamente. Estive com a minha mãe falou, puxa, seu cooperador, puxa, eu gosto muito dele, prega bem. Falei, é sangue bom. Glórias a Deus. Fique na paz, abençoado de Papai Deus. Anjo com vocês, saúde, paz e prosperidade. Noite abençoada, em nome de Jesus. Beijo, minha mãe. Saúde para ti, minha mãe. Saúde para todos, em nome de Jesus. Fica na paz.